Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um pouquinho diferente, ele chama a arte da procrastinação. Para quem não sabe, procrastinação é o ato daquela pessoa que tem muitas tarefas, ela costuma adiar elas. Esse aqui é pelo John Perry, ele é filósofo e professor da faculdade de Stanford, e ele mesmo brinca que ele só fez esse livro porque ele tinha outras tarefas mais importantes na frente. Ele é pela editora Paralela e tem 124 páginas, então é um livro bem curtinho. Então, apesar de ser teórico, a forma como ele conversa com o público, ele conta as experiências dele e ele usa bastante humor, então acaba sendo uma leitura bem rápida, dá para ler em 1 hora tranquilamente. Procrastinação normalmente é visto como uma coisa negativa, então é aquela pessoa que é chamada de folgada, preguiçosa, e normalmente os textos todos falam de como você para de ser procrastinador. E aí o John Perry ele falou assim, vou usar uma abordagem diferente. E ele mostra como ser procrastinador não é uma pessoa que não faz nada, ela acaba produzindo bastante coisa também. E que às vezes, em vez de mudar a gente pode se adaptar a isso. Então, ele usa um termo chamado procrastinação estruturada, que eu vou dar um exemplo que seria mais ou menos assim. Eu vou viajar, sei lá, daqui a 6 meses para o Chile e eu quero aprender espanhol. Como procrastinador, normalmente ele também é perfeccionista. Eu não quero aquele espanhol que eu vou só me virar na viagem, saber o básico. Eu quero aprender o espanhol fluente. Por ser uma tarefa muito difícil, com um tempo muito curto, quando eu olho a minha lista de tarefas, todas as outras parecem muito mais interessantes. Então, apesar de não ter aprendido a língua, nesse meio tempo eu posso ter lido vários livros, ter escrito artigos, aprendido a cozinhar um prato novo. Mas e aí, você nunca vai aprender o espanhol? Aí ele brinca que a gente pode usar um negócio chamado autoenganação, que seria achar uma tarefa mais importante com prazo mais apertado. E aí, assim que eu olhar minha lista, espanhol passou a ser uma coisa interessante a fazer no momento. Então, eu vou ler uns trechos aqui para vocês, para dar uma exemplificada. Um deles diz, por que os procrastinadores fazem essas coisas? Porque isso é uma forma de não fazer algo mais importante. Se tudo que o procrastinador tivesse de fazer fosse apontar lápis, nenhuma força na Terra o obrigaria a fazer isso. O procrastinador pode ser motivado a fazer tarefas difíceis, convenientes e importantes, desde que essas tarefas sejam uma forma de não fazer algo ainda mais importante. Então, que resume mais ou menos o que eu disse. Aí o outro é para tirar exatamente essa culpa que a gente tem de ser procrastinador. Mas ao deixar suas ideias e energias viajarem espontaneamente, ele pode conquistar todo tipo de coisas que teria perdido ao aderir a um regime sem procrastinador. Fique contente consigo mesmo pelo que conseguiu fazer. Use listas de tarefas, alarmes e outras formas de armadilhas no seu ambiente. Crie colaborações que vão impedi-lo de nunca conquistar nada. Acima de tudo, desfrute da vida. E o último é para mostrar um pouco esse humor dele, que eu dei muitas risadas em vários trechos, que ele fala. Se quiser parar de procrastinar, pode ser porque entende que a procrastinação o deixa infeliz. Talvez você deveria ir diretamente ao projeto de ser feliz e deixar a procrastinação cuidar de si mesma. Aí ele cita vários filósofos que falam sobre felicidade e fala, então siga pelos artigos recomendados para ver o que muitos filósofos disseram. Então, leia o trabalho dos próprios filósofos. Quando tiver terminado, provavelmente estará morto, esteja ou não feliz. Então, ele fala de bastante outras coisas, ele explica um pouco melhor a teoria dele, fala da diferença entre organização horizontal e organização vertical, como é trabalhar com uma pessoa que é procrastinadora e trabalhar com uma pessoa que não é, e como usar a internet, tomar cuidado para você não ficar muitas horas navegando. Então, ele dá boas dicas, assim. Então, se você é procrastinador, você vai amar esse livro, porque você vai se identificar bastante. Se você não é, eu tenho certeza que você conhece aí um amigo, um tio, um colega de trabalho que é procrastinador. Então, você vai dar boas risadas tentando entender um pouco a mente dessas pessoas. Espero que você tenha gostado. Leia logo, não espere para amanhã. E tenha uma boa leitura e até o próximo vídeo.